Existe um país do qual as pessoas estão saindo mais rápido do que de qualquer outro no mundo. As projeções indicam que a população desse país vai encolher em impressionantes 22,5% entre 2023 e 2050. E entre 1989 e hoje, a população já caiu de 9 milhões para 6,5 milhões, uma redução de quase 30%. Mas por que todo mundo quer deixar esse país? Eu queria respostas, e foi por isso que viajei para o país que está sangrando demograficamente cada vez mais. Saudações da Bulgária, um dos países mais pobres e mais baratos da Europa. Um número extremamente alto de pessoas está tentando deixar este país e hoje vamos descobrir o porquê. Vem comigo. Já estou na capital, Sófia, há cerca de 4 a 5 horas e já posso dizer, esta capital é uma cidade de contrastes. Você encontra arquiteturas lindas no centro, ótimas igrejas, parques muito agradáveis e pessoas simpáticas. Ao mesmo tempo, também existem bairros com muito grafite, figuras suspeitas e coisas do tipo. E é exatamente isso que eu quero mostrar nesta primeira parte aqui na capital. Mais tarde, também vamos ao distrito mais perigoso de Sófia. É insano o que os búlgaros estão vendendo, pessoal. Com Adolf Hitler na embalagem, em caixas de fósforo. Capacetes nazistas, cartões postais, isqueiros da Waffen-SS, Totenkopf. Uau, isso é surreal. Pessoal, acho que isso provavelmente é até ilegal de possuir na Alemanha. Você fala inglês ou russo? Podemos falar tanto russo quanto inglês. Isso é bem interessante porque isso é proibido na Alemanha. Vai se ferrar. Eu só queria perguntar se vocês têm consciência disso. Na Alemanha coisas assim não existem. Isso é muito histórico. Quanto custa uma dessas caixas de fósforo? Uma custa 10 euros, mas se levar duas tem desconto. 17,50 pelas duas. Esta é alemã, esta é soviética e esta é búlgara. Entendi. E de onde você é? Bom, da Alemanha. Por que você perguntou se eu falo russo ou inglês? Eu também falo alemão. Ah, um poliglota. Você se interessa pelos meus itens? Por favor, entenda. Eu não sou político, não me interesso por isso. Isso é história. Proibido, mas história. Isso foi realmente estranho, pessoal. 5 ou 6 barracas, e todas, sem exceção, vendiam essas relíquias da era nazista. Eu perguntei ao ChatGPT como a Bulgária se posicionou durante a era nazista. E de fato, algo que eu não sabia antes, a Bulgária foi aliada da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Mas o fato de tudo isso ainda estar sendo vendido hoje em dia é, claro, algo meio... Bom, eu não chamaria exatamente de choque. Bem, eu nunca tinha visto nada parecido, então talvez seja um choque sim. Mais um detalhe curioso. Muitas pessoas mais velhas aprenderam russo na escola durante a era soviética. Isso significa que acho que também vou me virar razoavelmente bem aqui usando o russo. Vou testar isso agora. Com licença. Você fala inglês? Sim, falo. Tenho uma pergunta. Porque eu estudei na Rússia há cerca de 5 anos. E queria saber, as pessoas mais velhas na Bulgária também falam russo ou inglês? Provavelmente as pessoas mais velhas. Ah, então, por exemplo, você fala russo? Falo, sim. Ah, perfeito. Então, às vezes, quando alguém não fala inglês, pode ser útil mudar para o russo, né? Sim, com pessoas mais velhas. Os jovens não estudam russo na escola. Entendi. Tenha um bom dia. Você também? Aí está. Provavelmente eu vou me virar bem com o russo aqui também, pelo menos com as babushkas e os dedushkas. Uma coisa que eu notei na Bulgária, que não acontece em outros países do bloco oriental, é que aqui há grafite por toda parte. A cidade inteira é basicamente coberta de grafite. Não é um problema em si, mas com certeza é um contraste em relação às antigas repúblicas soviéticas. Só na Romênia eu também vi algo assim com tanto grafite. Aqui dá pra ver grafites da foice e do martelo. Falando em foice e martelo, mais um detalhe curioso. A Bulgária era frequentemente chamada de a 16ª República Soviética não oficial. Isso porque nenhum país fora da União Soviética foi tão próximo da União Soviética quanto a Bulgária. E esse foi, claro, mais um motivo para explorar este país. O passado comunista da Bulgária é realmente único. Eles foram aliados dos soviéticos, mas nunca fizeram parte da União Soviética.
O regime comunista começou diretamente após a Segunda Guerra Mundial e a monarquia foi abolida. O governo introduziu uma coletivização em larga escala e buscou uma rápida industrialização. Mas os primeiros anos também foram marcados pelo stalinismo, caracterizado pelo assassinato de opositores políticos e pela censura. Apesar de avanços na educação, no sistema de saúde e nos direitos das mulheres, a economia estagnou nos anos 1980. Isso acabou levando a protestos e depois à queda do regime comunista. A transição para uma Bulgária nova e moderna foi difícil, e até hoje, o país ainda sofre com uma economia fraca e instabilidade política. Mesmo assim, à primeira vista, eu percebi uma Bulgária jovem e dinâmica. Os números não mentem. Um número extremamente alto de pessoas está deixando a Bulgária, especialmente muitos jovens. Mas isso me surpreende bastante, porque a cidade me parece extremamente jovem. Vejo pessoas da minha idade em todos os lugares. Mas talvez essa seja uma visão distorcida aqui na capital. Principalmente jovens moram aqui, e o restante do país provavelmente é bem mais velho, em média. De qualquer forma, uma capital linda. Mas essa capital também tem seus pontos fracos. Mais adiante no vídeo, vou encontrar também problemas com drogas, bairros suspeitos e perigosos. E vou conversar em mais detalhes com meu amigo Hristo sobre por que tantas pessoas deixam a Bulgária. Então fique ligado. Quem acompanha meus vídeos há algum tempo sabe que eu costumo elogiar bastante o quão limpos são os países do leste, como Polônia, Belarus e outros. Mas preciso dizer que isso não é o caso da Bulgária. O centro da cidade aqui também é relativamente sujo, então há exceções, até mesmo no bloco oriental. A Bulgária parece ter alguns problemas nesse sentido. Vi questões parecidas em Bucareste, até mesmo no centro da cidade. Basicamente são esses dois países, mas enfim. Países que fizeram parte da União Soviética são algo diferente de países que apenas estão localizados no leste. Agora, tirando o lixo aqui no centro, é preciso dizer que a principal rua comercial é realmente um espetáculo à parte. Ao fundo dá para ver as montanhas. Fora isso, é uma avenida arborizada. Restaurantes e cafés por toda parte, um ao lado do outro, uma oferta enorme. Isso é realmente ótimo. Também dá para sentir claramente o passado comunista soviético da Bulgária no centro cultural da cidade, que foi construído nesse estilo clássico, bem soviético brutalista. E agora, pessoal, estou pegando um táxi em direção à área considerada mais perigosa da capital. Dizem que não é recomendável andar por lá sozinho, e eu ainda estou indo quase à noite. Vamos ver o que nos espera, ou melhor, o que me espera. Vamos ver. De qualquer forma, já tem mais polícia posicionada aqui do que no centro da cidade. Tenho que dizer que a primeira impressão meio que confirma o que se lê na internet. Porque há um certo cheiro de maconha no ar aqui no parque. Mas, tirando isso, isso aqui parece até bem normal, pra ser sincero. Dá pra dizer que aqui existe uma espécie de caldeirão de nacionalidades. E aí tem esse pessoal jogando aqui. Os homens estão apostando de alguma forma. O que vocês estão jogando? Oi, pessoal. Dá pra entrar por 5 euros. Acho que pode ser um golpe. Talvez. Então é melhor sair daqui rápido. Mas a arquitetura aqui também é realmente bonita. Tem algo como uma estação de trem, uma mesquita bonita, como eu disse. O parque... À noite eu manteria certa distância dali, mas fora isso, vamos seguir em frente, pessoal. Um cassino aqui, outro cassino ali mais atrás. Sinceramente, tenho que dizer que não me sinto tão inseguro agora. Claro que também tenho certo privilégio por ser um homem de 2 metros de altura e tudo mais. Mas pra mim isso também não é tão diferente de outras cidades onde já morei. Em Mannheim é exatamente a mesma coisa. Por exemplo, eu morei em Mannheim por 2 anos. Mas eu entendo o que as pessoas querem dizer. Um pouco de apostas, cassinos, gente circulando e apostando no parque, e assim vai. Tudo isso sempre passa uma sensação meio suspeita. Neste distrito, a população romani é muito presente. E de modo geral,
na Bulgária existem vários bairros onde há muitos Romani. E agora vou contar um pouco sobre a história do povo Romani. Depois, talvez a gente tente encontrar alguém para conversar. Historiadores acreditam que o povo Romani migrou do norte da Índia para a Europa há cerca de 1000 anos. Hoje, o povo Romani pode ser encontrado em toda a Europa. Mas a Bulgária tem a maior proporção. Cerca de 10% da população da Bulgária é Romani. O povo Romani frequentemente sofre com estereótipos negativos e costuma viver de forma um pouco isolada dentro das cidades. Meu irmão. Um para você, irmão. Valeu, irmão. Ei. Saúde. Você fala inglês? Não, inglês não. Búlgaro. Ah, conhaque, ok? Ok. Obrigado. Saúde. Quando você anda por aqui, dá pra ver claramente muitos problemas ligados a drogas e álcool. Eu queria conversar um pouco com o cara, fazer uma ou duas perguntas em inglês, mas claro que é difícil encontrar alguém que fale inglês bem. E claro, também tem muita roupa falsificada sendo vendida por aqui. Certo, pessoal, o segundo dia começou. Agora estamos indo bem para o coração do país, bem para o centro, por assim dizer, e primeiro precisamos ir até a estação de trem. Vamos lá. Bem-vindos a Plovdiv, queridos amigos. E agora dá para sentir de verdade que chegamos ao leste europeu. Lojas dentro da estação de trem. Olha só como esse McDonald's tem um visual bem à moda antiga. Ele tem uma placa vermelha e por dentro parece que saiu direto dos anos 1990. Você está vendo isso? Puro estilo old school. À primeira vista, eu gosto muito mais de Plovdiv do que de Sofia. Sem lixo, sem grafite, cidade super tranquila. Eu compararia Sofia um pouco com Berlim e Plovdiv talvez com algo como Augsburg ou Munique, se a gente fizer uma comparação alemã. E sim, muito bonito aqui. Pessoal, o Consulado-Geral da Alemanha, mas ele parece meio que um prédio residencial comum, nada muito chamativo. Acho que os outros andares são, na verdade, apartamentos residenciais. Este é o Hristo, um búlgaro nativo de Plovdiv. Ele vai nos acompanhar hoje. Agora que passamos pelo Consulado-Geral da Alemanha, uma pergunta me veio imediatamente à cabeça. Temos muitos búlgaros vivendo na Alemanha e no exterior em geral. Durante a preparação desta viagem, eu assisti a muitos vídeos de outros youtubers e sempre apareciam estatísticas mostrando que muitos jovens estão deixando a Bulgária. Então eu queria te perguntar, isso é realmente verdade? E em segundo lugar, quais seriam, por assim dizer, os motivos pelos quais tantos jovens deixam a Bulgária? Isso está correto, mas também em parte não está. Por exemplo, eu sou um caso de alguém que deixou a Bulgária, com certeza. Eu fui para a Alemanha para estudar, mas voltei este ano porque também vejo oportunidades aqui. Eu acredito que o país está se desenvolvendo. E 2024 foi o primeiro ano em mais de 20 anos em que mais pessoas chegaram à Bulgária do que deixaram o país. Mas, estatisticamente, podemos dizer que no fim dos anos 1980 havia mais de 10 milhões de pessoas na Bulgária, e hoje são pouco mais de 6 milhões. Então dá para imaginar, mais de 4 milhões desapareceram. O principal motivo disso é que a situação econômica piorou e as pessoas encontraram mais oportunidades em outros lugares. Hoje, especialmente com a União Europeia, é muito fácil emigrar. A Alemanha também faz muito para atrair búlgaros, isso também precisa ser dito. A Alemanha recruta ativamente aqui. Você sabe o que é aquilo ali atrás? Não. Aquilo é algo muito importante do segundo século. É um dos anfiteatros mais bem preservados da época romana e fica exatamente aqui, em Plovdiv. Ah, nada mal.
Insano. Imagina estudar aqui, pessoal. Você tem praticamente um anfiteatro e essa vista da cidade. Um cafezinho ali. Isso é incrível. Acho que essa é uma das melhores vistas de campos que eu já vi. Ou camp, como alguns preferem dizer. Beleza, pessoal. Agora subimos a colina e aqui você realmente sente um clima puro do Bloco do Leste. É uma cidade muito bonita, mas, claro, o Bloco do Leste ainda está presente aqui. A Bulgária não fazia parte da União Soviética, mas eu li muitas vezes que ela era algo como a 16ª República Soviética não oficial. Como os búlgaros veem a Rússia hoje, por exemplo, porque naquela época eles eram extremamente próximos da União Soviética com a Rússia como centro. É exatamente por isso que eu fico curioso para saber como isso é hoje em dia. Não dá para dar uma resposta clara. Não dá para simplesmente dizer que as pessoas são positivas ou negativas em relação à Rússia. Isso depende da geração a qual você pertence. Por exemplo, a geração mais velha, que cresceu durante o período socialista. Eles cresceram com a ideia da Rússia, porque para eles, a União Soviética e a Rússia são quase o mesmo conceito. E para eles, a Rússia era o irmão mais velho. Você sempre podia recorrer ao irmão mais velho. Aquilo representava força, o centro do mundo, o ponto mais alto que se podia alcançar. E para a Rússia, trabalhar na União Soviética, esse era o sonho naquela época, mas a geração que cresceu depois da transição agora tem acesso à Europa Ocidental e ao mundo inteiro. Então eu diria que isso é uma questão geracional. Em geral, pessoas que cresceram naquela época ou logo depois tendem a ver a Rússia de forma mais positiva. Já as pessoas da minha geração, eu diria, são mais negativas. E negativa não no sentido cultural, como odiar ou rejeitar a cultura russa. É mais uma questão política. Os jovens tendem a se identificar mais com a União Europeia, porque vivenciaram seus lados positivos. Aqui, pessoal, dá para ver todas as colinas que ainda existem em Plovdiv ao mesmo tempo. 1, 2, 3, 4, 5... Ok, 2 pequenininhas, certo? Aqui são 4 e nós estamos na 5ª. Ah, ok, estamos na 5ª. Isso aqui é a melhor vista da cidade ao pôr do sol. E como dá pra ver, tem bastante gente aproveitando também. Aqui, pessoal, dá pra ver perfeitamente o contraste entre a cidade antiga, o centro e um visual mais europeu. E quando você vira pra cá, é um clima puro de Bloco do Leste. É como se houvesse uma linha passando bem pelo meio. Basicamente, a cidade perfeita para ter uma visão geral da história da Bulgária, dá para dizer. É isso que eu diria. Esta é a cidade mais antiga não só da Bulgária, mas de toda a Europa. Pouca gente sabe disso, mas ela é a cidade continuamente habitada mais antiga da Europa. Isso significa que a cidade nunca foi completamente abandonada desde a sua fundação. São quase 8.000 anos, o que a torna a 4ª cidade mais antiga do mundo. Falamos rapidamente sobre cultura, também sobre mulheres. A minha pergunta, já que eu vivi na Rússia por bastante tempo, é: como é a mentalidade das mulheres na Bulgária? Ela também é tradicional? Eu diria que sim, é tradicional. Se você dividir 50 a 50, não vai ter um segundo encontro. Resposta curta, não. Talvez em raríssimas exceções, mas mesmo essas quase não existem. Nunca ouvi falar disso. Pode até haver mulheres que prefiram assim, e eu respeitaria isso. Mas tradicionalmente para nós é assim. Você convida alguém para um café, para comer, para dar uma volta, seja o que for. E aí você paga. Você paga as bebidas, a comida, seja o que for. Para nós não se trata de a mulher poder pagar ou não. É mais uma questão de respeito. É assim que você demonstra interesse. Você mostra que está interessado na mulher. Isso não me surpreende, porque até agora não houve praticamente nenhum país do Bloco do Leste em que fosse diferente. No leste, é assim mesmo. Eu sei que no Ocidente isso às vezes é interpretado como o homem mostrando dominância ou algo do tipo. Aqui nós não vemos dessa forma, e as mulheres também não. É simplesmente parte da cultura. E posso te dizer com quase 100% de certeza, se você sai em um encontro e propõe 50 a 50, mesmo que a mulher tenha passado um tempo muito bom com você, é bem provável que você nunca mais a veja. Simplesmente não é aceitável. Entendi. Aqui dá para comprar 2 doner kebabs por 2,56 €, ou seja, um doner sai por 1,25 €. E é exatamente por isso que a Bulgária é um dos países mais baratos da Europa. Eu diria que você não encontra preços assim em lugar nenhum, em nenhuma parte do mundo. 1,25 € por um doner. Insano. Você diria que a Bulgária é um dos países mais baratos da Europa em termos de poder de compra e tudo mais? Eu diria que, especialmente dentro da União Europeia, a Bulgária deve ser o país mais barato.
principalmente quando se trata de comer fora e coisas assim, mas os preços também estão subindo aqui. Se você vai a um supermercado, alguns produtos custam o mesmo, ou às vezes até mais do que na Alemanha. Pelo menos alguns itens, ocasionalmente. E é preciso ter em mente que há uma grande diferença entre a renda aqui e a da Alemanha ou de outros países da Europa Ocidental. Tenho conhecidos que estudaram áreas como estudos europeus ou relações internacionais, parecidas com a minha, e trabalham no Ministério das Relações Exteriores da Bulgária. Quando começam, eles ganham algo em torno de 650 ou 700 euros por mês. Isso em uma instituição importante como um Ministério do Estado. Em uma empresa, um salário inicial normal gira em torno de 1.000 euros. Pode ser menos nas grandes cidades e às vezes mais em cidades menores. Então isso responde mais uma vez à pergunta. Você já tinha mencionado antes os motivos econômicos pelos quais muitos jovens deixam a Bulgária. E sim, isso faz sentido. Mas posso dizer algo positivo. O imposto de renda é de 10% fixos. Exatamente isso, para todos, independentemente de quanto ganham. Dividendos também são tributados em 10%. Tudo é relativamente baixo. Isso também é algo a se considerar. Quando você compara a renda bruta e líquida, o cálculo é um pouco diferente. Talvez eu devesse me mudar para a Bulgária. 10% de imposto. 10% de imposto, isso mesmo. E preços de dona de 1 euro. Então, pessoal, talvez a dica secreta de imigração, quem sabe. Todos são muito bem-vindos. As próximas 24 horas aqui na Bulgária começaram, e hoje vamos subir até uma espécie de monumento russo, um Alyosha, que também existe de forma semelhante na Rússia. E não queríamos deixar isso de fora para vocês. Mas enfim, hoje está extremamente enevoado, ainda assim muito bonito. Estamos caminhando por muitos bairros artísticos, com bastante grafite diferente, é preciso dizer. Como Plovdiv foi capital europeia da cultura, há uma quantidade enorme de arte nas ruas por aqui. Se você sobe até aqui, pessoal, normalmente tem uma vista linda, como dá pra imaginar. Não, tô brincando. Hoje não tivemos sorte. Visibilidade de apenas cerca de 1 metro. Essa é a nossa vista. Glória ao invencível Exército Libertador Soviético. A estrela e, em seguida, um soldado russo representativo, como aquele que está em Murmansk. Então, historicamente, a Bulgária e a Rússia são de fato muito ligadas, e a Bulgária foi, por assim dizer, a 16ª República não oficial da União Soviética. História pura aqui em cima, pessoal. Então, para nós, esses monumentos soviéticos são um pouco controversos. Em Sofia, o monumento ao exército soviético já foi removido, e aqui isso ainda é motivo de debate. Você vê a cor vermelha, que simboliza sangue. Porque o exército soviético e a relação com a União Soviética de forma alguma foram positivos, não dá para dizer isso. E a questão é que parte da sociedade defende a remoção completa desse tipo de monumento. Porque eles simbolizam o domínio soviético, e mesmo que não tenha sido 100% oficial, foi a maior influência que a Bulgária teve naquele período. Outros dizem que isso faz parte da história e precisa permanecer. Tenho que dizer que, para as pessoas de Plovdiv, especialmente a minha geração, que não tem nada a ver com a União Soviética, esse monumento é simplesmente parte da cidade. Neste mesmo morro, por exemplo, sempre nos reuníamos após terminar a escola para comemorar a formatura. Assistir ao pôr do sol é muito bonito. E eu vejo isso como parte da história, não como algo que retrata a União Soviética como algo super positivo. Mas enfim, depende. Então você não derrubaria isso? Apagar a história simplesmente não funciona, nem na Alemanha nem na Bulgária. Houve também um debate parecido em Varsóvia, na Polônia. O centro cultural que Stalin presenteou aos poloneses é altamente controverso. Muitas pessoas dizem isso e aquilo, mas tenho que dizer que é um marco tão forte, um ponto tão chamativo em Varsóvia, que seria realmente uma pena remover algo assim. Mas cada um tem a sua opinião. É por isso que vivemos em uma democracia. Todos podem dizer no que acreditam, e é assim que deve ser. 30 anos atrás isso não era assim. Sim, com certeza. Bulgária, um país de contrastes. Passei cerca de 100 horas aqui no total e vivi um país cheio de contrastes. Poucos países carregam tanta história dentro de si. Romanos, otomanos, soviéticos, eles vieram, governaram e ruíram, mas a Bulgária permaneceu.
Hoje, você encontra aqui paisagens lindas, cidades históricas e uma cultura impressionante, mas também a dura realidade de bairros, quase em forma de gueto, sobre os quais você vai saber mais nas próximas semanas. Obrigado por assistir e até a próxima aventura.